Muita alegria, nós estamos para mais uma reunião da Associação Médica Espírita Carioca. Nós vamos ouvir uma Ave Maria para nos ajustarmos, nos equilibrarmos, depois de um dia, para alguns mais cansativo, para outros mais trabalhoso. Logo depois, o Dr. Roberto Sporcati vai fazer a nossa prece inicial, vai nos apresentar nosso palestrante dessa noite e vamos ser brindados por uma excelente apresentação. Esse é um ambiente ideal. E damos graças não só aos encarnados aqui presentes, mas também saber da presença de muitos mentores, instrutores, muitos aprendizes como nós, da ciência do espírito, da vida, tudo que rege essa nossa caminhada. Elevados nesse pensamento, vibramos também para que essa ambiência se estenda além desse ambiente, além dessa casa, aos nossos entes queridos. Pedimos também a proteção a todos aqueles que sofrem das formas mais diversas na esfera da humanidade. Que cada um receba já a nossa vibração de amor, de paz, de força,
maior na centelha divina. Nosso objetivo aqui, entre outras coisas, é entendermos tudo que cerca a nossa jornada. E dessa forma, amparados por essa espiritualidade maior, queremos que ela se transfira também para o nosso palestrante, que ele seja, junto de nós todos, acolhidos por essa espiritualidade e ainda mais inspirado. Que Deus nos abençoe e nos permita essa caminhada de mais um dia de estudo e de aprendizado. Que assim possa ser, graças a Deus. Tenho o privilégio de receber o professor Júlio Tolentino, colega de muitos anos, e que nas casas espíritas, mas também na academia é aquele nome para faculdade, escola, que a gente dá, fica mais pomposo, mas ainda assim eu diria que é pouco perto do que o professor Júlio, o currículo dele, vem desenvolvendo. O Júlio tem toda a formação acadêmica não só da graduação, mas do mestrado, do doutorado, do pós-doutorado, e ele conjuga a cardiologia com a neurologia. Tem publicado bastante dentro da abordagem científica da medicina, a abordagem científica da espiritualidade na medicina. Então, nós temos o privilégio aqui todos, de conhecermos as obras de Kardec, de estudar medicina nos livros de André Luiz, de nos inspirarmos por Emmanuel e Joana de Ângeles. Então, isso é o privilégio da Casa Espírita. Mas nós temos que cuidar também, na minha visão e de muitos, do avanço da ciência, que é o grande aliado da religião, que é a grande aliada da ciência. Temos que andar juntos. E para isso são necessárias novas ferramentas de compreensão. E aqui está um piloto perfeito para essa condução. Então, eu queria agradecer muito, Júlio, a gente sabe da sua agenda, agradecer a sua presença aqui. Desde já desejar muito sucesso na presidência do Departamento de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro. Olha que responsabilidade, você não acha? E também da diretoria da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Aumentou ainda mais a responsabilidade dele. E a gente vai cobrando. E ele vai trazendo mais e melhor. Júlio, mais uma vez, felicidade de recebê-lo aqui. Esteja amparado, acolhido por todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, depois de uma apresentação dessa tão calorosa, fraterna, de um amigo que eu tenho assim, profunda, não só gratidão, mas uma grande admiração, realmente, isso já me elevou bastante. Então, agradeço a todos, agradeço realmente essa oportunidade, todos que estão aqui, e eu queria trazer de uma forma bem prática a nossa conversa de hoje. Bom, eu queria começar, deixa eu só pegar aqui o nosso passaporte. Aqui está meu contato, depois a gente vai trazer algumas coisas, quem quiser fazer, obviamente eu vou estar inteiramente à disposição. Bom, então, imagina essa jovem de 26 anos, universitária, que por algum momento ela começa a não se sentir tão bem. Se sentir mal, na realidade, com uma certa angústia, tristeza, e ela vai para um acompanhamento, um atendimento médico, e dito que ela precisava fazer alguns exames. Ela fez todos os exames estão totalmente normais, e foi dito, olha só, Cláudia, você está muito bem, mas ela não se sente bem. Ela não tem a percepção de bem-estar, mas os seus exames são normais, você não tem nenhuma alteração que poderia justificar isso, de vitaminas, enfim, todos os exames estão normais, mas ela não se sente bem. Mostrando que o modelo que sempre norteou no passado a cada um de nós, que é chamado modelo biomédico, não atende. Como se tudo fosse justificado por alguma coisa na chamada dimensão física ou dimensão biológica. Então, esse você está ótimo, dentro do modelo biomédico atende, mas isso foi do século XIX, que cresceu muito. Posteriormente, no final do século XIX, mais ou menos, em 1977, Engel vem com outro modelo, que é o biopsicossocial, ou seja, não basta só falar para a Cláudia que ela está bem, afinal ela pode estar com ansiedade, ela pode estar angustiada, pode estar com depressão.
Isso é muito claro para cada um de nós. Quem de nós não se sentiu bem em algum momento e alguém disse assim, mas você está ótimo, você não tem nada. Ou então uma invalidação com a maior boa vontade, assim, mas você tem casa, você tem família. Hoje, inclusive, eu falei sobre isso. E a pessoa sente a sua dor invalidada. É claro que é com boa vontade. Ou então, tantas pessoas em situação pior que a sua. Como se a dor não fosse intransferível, como se tivesse uma métrica que a gente pudesse comparar uma dor com a outra. E aí a gente se isola na dor. E aí a importância da gente entender, da gente começar a avançar. E hoje, a ideia é que a gente avance um pouco em relação a isso, que a nossa dimensão biológica não basta. E a biopsicossocial, ou seja, a emocional e a social, pode também não bastar. Porque em uma delas se fala em sentido, em propósito de vida, em conexão consigo próprio no sentido maior. Então, para isso, começa a crescer um novo modelo, que é um modelo... Tem como só ver se conecta ali? Para poder... Só para ter... Não, acho que vai. Se for o caso, tem só assim, por gentileza. Foi? Tem como trocar então, de repente, usar o trocando o passador? Só porque vai ter um dinamismo aqui. Tá ótimo. Então é como se hoje em dia, de verdade, eu aprendi a olhar cada uma pessoa na minha frente como se fosse um quadrante em que eu olho a dimensão biológica, física, que é claro que é fundamental, a dimensão emocional, a dimensão social, das conexões sociais, que é vital para o bem-estar de cada um de nós aqui, vocês aqui. Cada um pensa, imaginar ficar sozinho, solitário ou com solidão. Solidão é diferente do isolamento, solidão é percepção de desconexão com as outras pessoas, mesmo estando próximo de outras pessoas. Quantas pessoas ficam solitárias em meio a tantas outras pessoas, enfim, ao meio à multidão, tem essa percepção de desconexão. E aí vem realmente a dimensão que importa para a gente, que é da espiritualidade. Existem algumas definições. Eu vou trazer uma, que é de uma grande autoridade mundial, o Dr. Christian Buchalski, que tem muito a ver com nossa abordagem na prática. Tem muito a ver, inclusive, em pesquisa. Aquela primeira, ela traz o seguinte: a dimensão espiritual, ela é de todas as pessoas, é uma dimensão humana, intrínseca da humanidade, assim como a biológica, como eu falei, a emocional e a social. E ela tem 4 grandes pilares, que, primeiro, é a busca de sentido, busca de propósito, a transcendência, a sensação de paz interior, que é tão importante, inclusive para as outras dimensões, principalmente para a emocional, e também a conexão. Conexão consigo próprio, conexão com o momento presente, conexão com outras pessoas e conexão, ela fala com a natureza, mas mais do que isso, conexão com o que é significativo e sagrado. O que é significativo e sagrado para cada um individual? Pode ser, por exemplo, Deus, pode ser seres espirituais, pode ser o universo, pode ser, por exemplo, a outra pessoa. E frequentemente, cada um de nós tem mais um sagrado, o que é significativo. Ou seja, eu posso ter significativo Deus, pode ter Nossa Senhora, Jesus, seres espirituais. Eu posso entender como sagrado sendo o universo e também a outra pessoa. Eu encontro o meu sagrado no outro. Isso é fundamental, porque isso abarca todas as pessoas, religiosos, não religiosos, ateus, agnósticos, todo mundo. Então, porque é uma dimensão que pertence ao ser humano, é uma dimensão universal. E ela se expressa por práticas, cada um vive a sua prática dentro da espiritualidade, e 2 lentes fundamentais da vida de cada um de nós, que são os nossos valores e as nossas crenças. Tudo que eu falar aqui, sem dúvida alguma, em cada um de vocês vai passar pelas suas crenças e seus valores, porque são lentes que cada um de nós filtra o que escuta, o que vive no seu dia a dia. Então, a espiritualidade remete à nossa essência, é o que nós somos de verdade. Por quê? Porque ela tem relação com algo tão importante como os nossos valores, como as nossas crenças. Então, a espiritualidade, quando não é vista por cada um de nós, é esquecida de alguma forma, falta não só 1/4, mas falta muito mais dentro da grande jornada nossa aqui na Terra. Então, entender a espiritualidade começa a facilitar, por quê? Por exemplo, quando a gente vê essa cena aqui,
Acho que são ali. Essa cena aqui é uma religiosa que está animadíssima ali, e tem uma pessoa ali, um voluntário que não é religioso, eles estão todos no mesmo local. Aqui eles estão vivenciando a espiritualidade deles, essa dimensão espiritual. Por quê? Tem sentido, propósito, ou seja, é maior do que eles, motiva cada um deles a seguir em frente. É por que faz, para quem faz, pelo que viver. Esse é o propósito. É como se fosse um GPS interno de cada um de nós, o propósito. Eles estão motivados por esse GPS. E a religiosa, e essa religiosa, e a outra religiosa ali, todas elas, junto com o voluntariado, eles não estão fazendo uma atividade religiosa. Ou seja, eles não estão necessariamente vivenciando o sagrado deles no religioso. Mas a partir de uma visão religiosa, pode ser, mas não ali, diretamente religiosidade. Então, eles têm sentido, propósito, conexão com eles próprios, com as outras pessoas, com o que é significativo e sagrado para eles, que eu posso garantir, porque eu conheço todos eles. São as crianças. As crianças é o sagrado que une todos eles ali, esse trabalho voluntário que eles fazem nessa comunidade, e também conexão com algo transcendente, ou seja, gera paz interior. Então a gente começa a entender a espiritualidade como algo nosso, do nosso dia a dia, que é muito importante. E agora eu queria já fazer uma pergunta para a prática de cada um de nós. Se cada um queria que pensasse o que é significativo e sagrado, como vive a sua dimensão espiritual? É o quê? É com a família, é com a arte, é com a música, é com a sua religiosidade. E se a gente for pensar nas 2 últimas semanas, quantas vezes nós estamos vivenciando o nosso sagrado? É tão importante. Quanto da vida que cada um de nós, no seu dia a dia, consegue trazer o seu sagrado, ou é esquecido diante das adversidades, das coisas que cada vez mais ocupam cada um de nós, nos distraem. Nós somos seres muito distraídos no dia a dia. Isso é uma reflexão bastante importante, porque já que remete ao bem-estar. Então, seguindo, e aí é o meu propósito, o que é sagrado, o que remete, mais uma vez, sentido, propósito, conexão, e algo sagrado para mim, é estar com as outras pessoas. Isso não quer dizer que eu sorrindo ali, eu estou bem. Nem sempre eu estou bem. Em algumas dessas situações, dando aula, com a garotada lá que a gente faz um projeto social, enfim, todas as atividades, em algumas delas eu não estava bem. Eu não estava a minha dimensão emocional não estava boa, tinha problemas. Em uma dessas situações estava um problema bastante sério, inclusive. O propósito ele é maior do que isso. Ele move a gente a despeito disso. Ou seja, mesmo não estando bem, mesmo estando com a dimensão emocional não tão bem, o propósito move. Por isso, quando se compara a mortalidade entre satisfação com a vida e propósito ganha. Porque tinha momentos ali que eu não estava satisfeito com a vida, mas eu estava movido pelo propósito e isso me ajudou a seguir em frente. E o propósito é isso, ele ajuda, esse grande GPS, ele ajuda a cada um de nós. E é importante que a gente reflita o que move a gente, o que vai mover, pelo que viver, para quem, por quem. E isso a gente deve realmente, porque essa reflexão vai ser importante no nosso dia a dia. Seguindo então, será que a espiritualidade e a religiosidade ela impacta na saúde mental? Bom, o que os estudos mostram isso, é um dos trabalhos que nós tivemos a oportunidade de fazer, em que a espiritualidade, em pessoas com depressão, ela foi o mais importante, o bem-estar espiritual, que é o que nós analisamos por questionários, ele foi a variável mais importante em ter menos depressão. E mais do que isso, quanto maior o bem-estar espiritual, menor a gravidade da depressão. E isso é corroborado, e isso é replicado em outros estudos. Então já é importante. O outro dado importante aqui é um outro grupo com crianças, e é muito interessante, porque o que essas pessoas que estão trabalhando com as crianças estão fazendo sem saber o que estão fazendo? Trabalho com as crianças, e aí tem a ver com o trabalho que se faz, evangelização, enfim, nos locais que se trabalha com criança, nesses estudos em que foram acompanhadas crianças, quando jovenzinhas, durante 30 anos de acompanhamento, aquelas que se diziam espiritualizadas ou com alguma religiosidade, quando se pergunta, você tem religião? Não tenho. Elas tiveram 90% menos chance de ter depressão. Poxa, mas isso daí não é possível. E aí foi estudado, quando estudaram por imagem, ressonância funcional, viram que elas têm uma alteração no córtex. E mais, esse estudo foi replicado acompanhando, são pais com depressão que foram acompanhados, viram o seguinte, que essas pessoas que quando crianças se diziam mais espiritualizadas, mais religiosas, ela na vida adulta, elas não tinham só menos depressão, elas tinham todo o córtex, com a glia, enfim, áreas cerebrais muito mais protetoras. Não se sabe por quê, se é por fluxo cerebral. Fato é que trabalhar
religiosidade, espiritualidade na infância, isso impacta muito em menos, é como se fosse, se a gente desse um antídoto, como se fosse uma vacina, uma prevenção da depressão, pelo menos é o que tem sido demonstrado. Então, esse trabalho tão bonito que eles fazem lá, eles não têm ideia, mas eles estão protegendo toda essa garotada. Tudo bem, agora, se isso é verdade, por que ter maior religiosidade ou espiritualidade tem menos depressão, ansiedade, vivência do estresse, ou seja, melhor saúde mental? Será que seriam por mecanismos cerebrais? É possível. O fato é que nesse trabalho, o que nós encontramos foi o seguinte, em que as pessoas com maior espiritualidade, elas tinham menos ansiedade. Isso de uma forma crônica. Agora, diante de uma situação muito adversa, o que aconteceu? A gente estudou qual aspecto da espiritualidade era importante. O que nós vimos? A paz interior era mais importante, porque nesse questionário nós conseguimos avaliar paz interior, fé, entre outras variáveis. Só que diante da grande adversidade que essas pessoas passaram, e diga-se passar, são profissionais da saúde, são pessoas que de alguma forma conseguem informar isso, vivenciar isso de uma forma muito clara para cada um de nós. Foi fundamental a fé. Que nós observamos, e a gente conseguia pontuar a fé foi fundamental para que elas conseguissem atravessar e ter menos ansiedade diante de grandes adversidades na vida. E aí a gente começa a querer entender por que a fé é tão importante. E isso a gente teve uma dificuldade grande, porque a pessoa falar que tem religião ou não ter religião não foi mais importante. Não foi uma variável tão relevante. Mas a fé, sim. E aí, nos estudos, são muito interessantes que a fé, ela parece como se fosse sussurrando no ouvido das pessoas o seguinte: olha, você não está sozinho. É como se sussurrasse no ouvido de cada um de nós que a gente não está só. Ela atua nas nossas amígdalas cerebrais, diminuindo a sensação de medo, de ansiedade. É como se gerasse uma proteção. É como se a fé segurasse na mão de cada um de nós e levasse para um futuro com mais esperança. É como se a fé desse mais sentido ao sofrimento. É como se a gente conseguisse criar um sentido, um significado para as adversidades. E quem já leu o Viktor Frankl, que é, enfim, da logoterapia, que é o pai da logoterapia, ele falava o seguinte, que um sofrimento, ele se torna desespero quando não tem sentido. Quando nós não conseguimos criar um sentido frente ao sofrimento. Daí a grande importância da fé. Então os estudos têm crescido em relação a isso, tentando explicar. É claro que a fé diminui essas ações, tem essas ações cerebrais, melhora a neuroplasticidade, mas de verdade isso não pode ser tudo. Tem algo além disso que não é explicado ainda pela ciência. Então, dizer que maior religiosidade e espiritualidade tem menos problemas mentais só por um mecanismo cerebral, a gente ainda está tentando encontrar esse mecanismo, mas talvez não seja tudo isso, a gente não consegue ainda definir. Então, diante disso, é importante que, nesses momentos em que a nossa vulnerabilidade encontra o sagrado, isso nos protege, nos dá a sensação de proteção. É como se tivesse uma força maior de braços abertos para receber cada um de nós em momentos tão difíceis que cada um vivencia. Olha como é importante cada um de nós construir a religiosidade. Agora eu estou falando além da espiritualidade. Lembrando que espiritualidade não é igual a religiosidade. E isso é tão relevante que, será que as pessoas com maior religiosidade e espiritualidade, a gente entendeu que mecanismo cerebral talvez não explique tudo, mas será que teria algum mediador? Ou seja, será que as pessoas com maior religiosidade e espiritualidade teria algo que eu poderia aprender com ela? Se o nosso querido professor Roberto, ele que é uma pessoa que tem muita religiosidade e espiritualidade, será que ele tem alguma coisa que eu preciso aprender para que eu também tenha maior benefício na saúde mental? O nome disso são os mediadores. Ou seja, algo que as pessoas que têm, elas têm, ou seja, a religiosidade. Para chegar à melhor saúde mental, provavelmente tem algo que explica. E a gente vai falar alguns deles aqui, que são muito práticos para o nosso dia a dia. Afinal, a ideia é que a gente traga algo prático, como temos falado aqui. Perfeito? Então vamos lá. Vamos falar de 5. Existem vários mediadores, mas queria trazer 5, para cada um de nós poder refletir e, naturalmente, depois discutir. Bom, queria primeiro falar do perdão. O perdão, que é tão falado, que é tão comentado, que é tão estudado hoje em dia, lembrando que o perdão ele não é esquecimento. O perdão nem sempre tem reconciliação.
Nem sempre o perdão a gente consegue justificar, o outro fez porque fez. Então, quando a gente começa a entender e a falar e se estudar perdão, é entender que o perdão, ele é uma libertação. Libertação de algo que está gerando em cada um de nós o ressentimento. Ou seja, eu vivo aquilo ali, é uma escolha. Eu posso escolher, por exemplo, sofrer uma vez ou sofrer várias vezes. É a escolha individual. Se eu falar alguma coisa com a Bárbara e ela ficar chateada, ela vai ter a escolha, a possibilidade dela sofrer com o que eu estou falando com ela, se magoar, e ela sente isso várias vezes. Ela vai ressentindo, com tudo isso acontecendo na nossa biologia, afetando o nosso cérebro, o nosso bem-estar. É uma decisão que, curiosamente, é só da Bárbara. É como se eu pegasse um copo, a Bárbara está com esse copo grande aqui, eu enchesse de água e falasse com a Bárbara para ficar segurando. Eu depositei nela a mágoa, mas quem segura é ela. A decisão dela de ficar com esse copo cheio, ou se vai jogar fora, libertar as mãos, é dela. O perdão tem sido estudado em 3 aspectos, que é o condicional, é aquela coisa, olha, eu te perdoo, mas isso não melhora a saúde mental. Os estudos mostram que isso dá mais ansiedade, não é? Essa coisa dos pais, você dá a mão, vamos lá, né? Agora faz, vai lá. Isso daí não tem sido demonstrado como sendo benéfico. O perdão, ele pode ser decisional, uma decisão pessoal. Da Bárbara, por exemplo, não ficar sofrendo dela, se libertar dessa amarra, da mágoa, do ressentimento, da dor que eu causei nela. Afinal, eu não estou com ela o tempo todo. Quem está com ela o tempo todo é a dor, não eu. E tem o perdão emocional, que esse é o mais difícil de todos, quando a gente consegue mudar. Não só não ter emoção negativa, mas ela consegue, de alguma forma, ter pensamentos positivos em relação a mim. E isso daí é uma jornada mais longa, mais árdua, mas é o que mais tem benefício para a nossa saúde mental. Lembrando que o perdão, estou falando sempre, e os estudos mostram, é individual. A reconciliação é bilateral, o perdão é unilateral. E isso é importante porque quando a gente fala, tanto é que eu nunca, até em atendimento clínico, eu não falo, olha, você tem que perdoar. Imagina, o que a gente fala? O Cláudio não merece meu perdão, não. Imagina, porque a gente imagina sempre o outro. A gente tem que perdoar porque o outro merece ou não merece. Quem merece a paz somos nós. É uma decisão. Mais uma vez, e aí, é interessante que esse é um trabalho que a gente faz. Eu tenho agora participado de alguns trabalhos em grupo. E um trabalho do perdão é esse, que eles falam o seguinte: a gente estica o braço, tá? O que eu faço? Não vou fazer aqui. Mas o que eu faço? Eu peço para todo mundo, como está ali em vários grupos, todo mundo estica o braço e fica com a mão esticada e segura quanto quiser. E eu falo o seguinte, olha só, a decisão é individual. Você pode segurar 5 minutos, 10 minutos, 1 hora e ficar o dia todo, em dias. Sabe por quê? Porque o que você está segurando é seu, pode segurar o que você quiser, quanto tempo você quiser. Agora você tem uma única possibilidade, e eu também, todos nós, que é simplesmente soltar as mãos e ficar com a mão livre. Ah, mas é meu, então posso fazer. E isso é a nossa mágoa, é o nosso ressentimento. É isso que uma grande autoridade, que é o Dr. Talevandro Abreu, enfim, ele tem um editorial, 2017, que ele sugere, como se fosse um aprendizado, ou seja, aprenda o perdão em 2 horas. Tem várias. Mas mostrando que essa técnica é uma técnica para que chame a atenção de cada um de nós, que a dor e o ressentimento é uma decisão de nós segurar ou não. Ou a gente se liberta, porque a outra pessoa não sabe que a gente está segurando ou está sofrendo. Então, entender isso é bastante importante, é curioso como as pessoas começam a despertar sobre isso. E é muito difícil, mas é um treinamento para cada um de nós. O outro que eu queria chamar a atenção, outro fator mediador, é a gratidão. Quando cada um de vocês olha aquilo ali, dá bem-estar ou mal-estar? Tem um autor que chama que a gratidão é um eco de alegria, a alegria recebida. É tão poético e tão bonito isso. Porque, na verdade, ele é muito pró-social. A gratidão atua em várias áreas cerebrais quando ela é estimulada, quando ela é movimentada. E diga-se de passagem, nós, cada um de nós aqui, nós temos chamado viés da negatividade. Você sabe o que é o viés da negatividade? Olha só, qual é o seu nome? Oi? Carla. Carla, olha, vou te dizer, você acabou com o meu dia. Mas foram 2 minutos, 3 minutos, acabou com 24 horas. O nosso cérebro, isso daí foi o que fez nós sobrevivermos, nós temos a tendência a focar
E muitas vezes é ampliar algo que é negativo em relação ao positivo. Então a gente entende algo que é negativo como sendo tão importante que ocupa o nosso dia todo. Pois assim, alguém já falou isso? Não. Ó, fulano acabou com o meu dia. Pô, ele acabou com o meu final de semana. Primeiro a gente atribui o outro, não a gente, né? Mas tudo bem, não estou entrando nessa questão. Mas a questão é que a gente interpreta algo negativo muito mais, com muito mais vigor, intensidade que o positivo. E isso é pedagógico, tem que entender que quando acontecer isso, a gente está ampliando, ou seja, eles chamam isso de distorção cognitiva, comum em todos nós, da gente ampliar o negativo. Que quando a gente, por exemplo, recebe uma mensagem, a gente está rindo, daqui a pouco olha uma coisa ruim, aquela já muda tudo. A gente não dorme. Eu sou assim também, tá? Eu sou muito assim, inclusive. E isso porque a gente tem que ter. Aí eu falo, não, olha, eu estou ampliando, e aí eu vou, na verdade, tentando me treinar a não fazer a mesma coisa que eu sempre fiz. Então, a gratidão, ela atua em áreas cerebrais que ela causam bem-estar. Existe uma técnica que é muito interessante, que é o Diário da Gratidão, que a gente usa muito no local que a gente faz atendimento às sextas-feiras, um grupo, que a gente faz parte, inclusive, de um desses grupos lá que eu tenho o prazer, que eu tenho o prazer de participar há 21 anos, que lá é um grande aprendizado para mim, em que a gente usa na turma lá o chamado Diário da Gratidão, de algumas pessoas. Olha que curioso, essa senhora é uma senhora, ela teve um problema bastante sério, o filho dela teve um acidente, enfim, ele partiu 6 anos atrás, ela ficou muito mal, deprimida, com fibromialgia, e aí ela com antidepressivo, ela ficou ok, e ela seguiu em frente com os antidepressivos que ela estava usando, e aí quando nós fizemos o atendimento dela, ela falou o seguinte, olha, eu não estou me sentindo mais deprimida não, assim, mas não estou bem. Percebam o seguinte, não estar mal não é estar bem, tudo bem? Somos assim. Tá bem, não, mas não estou mal, não tenho critério de depressão, de ansiedade, mas não estou bem, não estou vivenciando, experienciando bem-estar. E era o caso dela. E aí nós fizemos com ela uma técnica, que é uma estratégia, que é possível para cada um de nós, que é no final do dia, e a gente tem esse papelzinho lá para entregar, que é no final do dia anotar 5 coisas que a pessoa se sente grata no decorrer do dia. Bom, mas o que eu vou encontrar? O sol, olhar a natureza, porque, diga-se passagem, entre nós não acontece nada épico, assim, hoje foi uma coisa, não, bom, hoje para mim está acontecendo, está aqui, mas quando? Amanhã não vai acontecer isso. Amanhã eu tenho que me satisfazer com o banho quente, com encontrar uma pessoa, com olhar a natureza, ao que eu encontre isso, eu tenho que buscar. E isso faz com que o nosso cérebro, involuntariamente, comece a ser treinado para diminuir o viés da negatividade e aumentar um outro viés, que é a busca de algo que dê gratidão, ou seja, algo positivo, em detrimento do negativo. A maior parte dos estudos são em 2 semanas. E como nós iremos revê-lo em 2 semanas, nós pedimos para que ela voltasse 2 semanas. É bem verdade que para ela, esse papelzinho eu não entreguei. Eu coloquei com a minha letra, que ninguém entende, eu também não. Fazendo 2 semanas, 3 a 5 coisas, enfim, escrevi lá do meu jeito, que ela conseguiu entender, e fez sentido para ela. Aí ela trouxe, e me chamou muita atenção, que o item 12, ela fala o seguinte, e aí eu fui lendo com ela, os papeizinhos estão ali na mesa, quando ela trouxe, e ela disse, olha, essa sua terapia foi fantástica. E o marido dela pediu para ela fazer, e foi interessante que ela é diácona, e eu nem sabia que ela era diácona, ela começou a atuar, aquilo ali motivou, que não foi, óbvio que não fomos nós lá, foi ela que encontrou isso, aí ela escreve assim, até na dor Deus me sustenta. Então agradeço a dor, porque na dor Deus me sustentou, na dor da fibromialgia, na dor emocional. Então, olha que coisa interessante. Então, dependendo da situação, a gente consegue virar uma chavinha. Então é prático para todos nós. E não só isso, mas expressar gratidão. Não é hashtag gratidão, muito obrigado. Não é isso. Mas realmente sentir, começar a vivenciar, porque ela muitas vezes não é espontânea e não faz parte de cada um de nós. Então a gratidão é outro dado bastante interessante. Nesse projeto que nós participamos lá na Unirio, é o projeto de Minds for Minds de mente, de espiritualidade e corpo de coração. Nós fazemos algumas intervenções, e entre as intervenções é chamada meditação da gratidão. Nós avaliamos o coração antes e durante 5 minutos de meditação da gratidão. É interessante que nós temos observado, e em breve a gente já está escrevendo, já foi mostrado em eventos, que
a melhora do coração, comparado inclusive à meditação, que a gente compara a meditação com e sem gratidão. Então, melhora interessante, expressiva, porque a gratidão atua em áreas cerebrais, como o chamado córtex pré-frontal, que é aqui na frente, atrás da nossa testa, que melhora o funcionamento do coração. Que curioso, né? Então, ele protege a mente e o coração. Olha, interessante, tão prático para todos nós. Nem sempre fácil, mas bastante prático. Então, essa é a nossa garotada ao time do... A outra dado importante são as práticas mente-corpo, e entre elas a mais comum é a prece. Vocês sabem disso, o efeito não só nos estudos, mas o efeito tão poderoso que tem a prece no funcionamento não só do nosso coração, mas também a ativar essa imensa força que cada um tem de conexão consigo próprio, que a prece é muito importante que ela gere uma grande conexão, cada um consigo próprio, mas conexão com o seu sagrado. E aí sim, ela começa a ativar áreas que são muito, mas muito protetoras para a nossa saúde mental. Então a gente deve investir mais. O que os estudos mostram é o seguinte, que a prece, para ter um efeito maior, isso em termos de funcionamento de áreas cerebrais, ela tem que ser com mais conexão e de um perfil de entrega maior. Isso parece realmente muito mais do que pedir. Pedir não é exatamente o que tem efeito positivo do ponto de vista do funcionamento cerebral, apesar de fazer parte. Mas da gente realmente se entregar à atividade da prece. Bom, essas são muito conhecidas, eu não vou falar, meditação e yoga, tem vários estudos mostrando que é uma outra que se vivencia a espiritualidade. Na meditação nem sempre tem um componente de religiosidade, mas de conexão consigo próprio, lembra? Que faz sentido para a pessoa, traz paz, que é a transcendência, e que remete à conexão consigo próprio e algo que naquele momento ela consegue realmente se conectar com algo significativo. Então, realmente, tanto a prece, tanto a meditação, quanto a yoga, tem vários estudos. Mas eu queria trazer agora uma outra prática que, para quem não faz meditação, ou para quem faz, que é muito simples, existe uma técnica chamada respiração focada no coração. Ela é muito simples e fácil, em que ela faz parte de uma coisa chamada coerência cardíaca. O que os estudos mostram? Quando a gente aplica técnicas como essa, gera maior conexão, maior coerência entre o cérebro e o coração, funcionando o coração de forma melhor, com uma ativação do sistema nervoso parasimpático, que é o protetor do nosso coração, e melhor atividade cerebral, diminuindo a ansiedade, toda essa questão do medo que a gente falou. E olha que interessante, é simplesmente respirar fundo e devagar, todas elas são assim, respira fundo e devagar com a nossa mente aqui no peito, como se fosse no coração. Então, o que os estudos mostram, e eu acho muito interessante, inclusive nesse artigo, é o seguinte, que quando faz a coerência cardíaca, que é contar até 5, soltando, contando até 5, com a mente aqui no peito, no coração, como se o ar estivesse entrando para o peito e saindo. Então, 5 e 5. Quando a pessoa gera emoção positiva, ou quando tem mantra, ou quando tem algo religioso, ela ativa muito mais. Isso quer dizer o quê? Cada um, quando fizer a sua prece, fizer uma respiração funda, e soltar, se colocar a mente aqui, isso vai ajudar a diminuir a ansiedade, diminuir o estresse, melhorar o humor e também melhorar o funcionamento do coração. Isso ajuda muito quando a gente faz qualquer atividade também na natureza. O contato com a natureza é extremamente importante. Lembrando que a espiritualidade, a natureza faz parte, inclusive, do conceito da espiritualidade. Existe um dia até dose. Em estudos, pessoas com depressão, acima de 10 minutos por semana, em contato com a natureza, já começa a ter efeito. Interessante, né? Eu uso até dose agora para poder te contar. Curioso, né? Como a ciência avança, né? E se a gente não tem exposição, basta você olhar, fazer jardinagem, ou olhar a área verde. Isso já faz efeito. Olha quantas estratégias tão práticas para o nosso dia a dia. Essa outra técnica que eu trouxe, junto com aquela, trouxe duas, né, para facilitar, é chamada visualização, ou visualização terapêutica, que vocês aqui conhecem, talvez não exatamente como tem nos estudos, porque são formas diferentes, mas olha, eu chamo, aí o Júlio falando, eu chamo técnica PRV, P de preparo, que a pessoa pode sentar ou deitar, colocar uma música, enfim, se relaxar, fazer a respiração, pode ser simplesmente respirar fundo e soltar de olhos fechados, e agora vem o V de visualização, que é a pessoa se colocar num local que se sinta seguro ou confortável, pode ser na natureza, pode ser em outro local, e não basta isso para fazer a visualização, a pessoa tem que vivenciar os seus sentidos enquanto estiver de olhos fechados, ou seja, se estiver na natureza, sentindo o cheiro do mar, sentindo a brisa, sentindo a terra. Isso ajuda muito para que a gente possa fazer essa técnica. E lá na Unirio a gente faz, em um estudo, nesses dados preliminares, em que nós
conectamos um fone nas pessoas, viu que diminuiu dor, diminuiu a sensação de estresse, diminuiu a ansiedade e aumentou a paz interior. Nós avaliamos isso pré e pós. E essa aqui é a realidade virtual, em que nós fazemos também a vivência da espiritualidade. Nós chamamos de intervenção espiritualidade virtual, o nome do projeto. Um projeto curioso, né? Intervenção espiritualidade virtual. Porque a vivência da espiritualidade é através da virtualidade. Tanto de forma religiosa, essa jovem aqui que tinha um problema grave, enfim, uma doença neoplásica bem grave, ela dançava ali, como se tivesse, ela, agora bate esse, agora canta esse, que ela estava vendo toda a igreja dela ali. O outro não, ele quis só o contato com a natureza, espiritualidade religiosa, espiritualidade não religiosa. Avançando aqui, para o penúltimo, é o chamado, é a vivência da gentileza e da bondade. Os estudos têm crescido, pessoal, tem muito efeito com trabalhos com gentileza. Vivenciar a gentileza no sorriso, no toque, no sim, no não importa. A gentileza no dia a dia, um elogio sincero, isso faz muita diferença para a nossa saúde mental e para os outros. Os estudos mostram isso. Eles chamam da psicobiologia do cuidado. É esse cuidado aqui da religiosa e dela ali atuando com gentileza. E aí a gratidão, muitas vezes, está junto dela. E aqui eu tenho um estudo bem interessante que fala o seguinte, que se a gente olhar a mídia com gentileza, isso ajuda cada um de nós a sentir melhor, a sentir maior bem-estar. Então, quando olha a mídia que tem bondade e gentileza. Isso ajuda muito também na nossa saúde mental. E agora tem uma publicação recente que fala o seguinte, que é, isso daí é de um grupo chamado, de um grupo Nature, que é Alberto, que é uma, assim, de uma revista de um impacto imenso dentro da ciência. Ele fala o seguinte, que a bondade, esse daqui é a tradução de bondade, a bondade tem que ser uma ação de saúde pública. Ele conclama as pessoas, aos leitores, a revista de altíssimo nível, de altíssimo impacto no mundo inteiro. Ela fala o seguinte, que conclama calorosamente os leitores a praticar a bondade nas vidas cotidianas. Primeiro consigo próprio, depois com as outras pessoas. Por isso que cada vez mais tem crescido as ações dentro da ciência direcionadas não só para a gentileza, mas para a bondade, atuar com bondade. Que ele fala o seguinte, é bom para outra pessoa, é bom para quem faz, é bom para quem testemunha. Quem olha também se beneficia, que os estudos mostram. E aí, naturalmente, tem um poeta, que foi um médico, que fala no poeta diz como é bom ser bom. Então a história já mostrava isso, que a ciência comprova que a história vem cada vez mais demonstrando que vivenciar a bondade é extremamente importante para a nossa saúde mental. E aí, isso vai abarcando o voluntariado. E é interessante, no outro dia, né, Roberto, a gente falou isso na UERJ, qual a dose do voluntariado? Que aumenta a nossa longevidade e tem um efeito, inclusive, diminuir o envelhecimento celular. O que os estudos mostram que é de 1 a 4 horas por semana de voluntariado impacta na maior longevidade de cada um de nós e menor envelhecimento celular. Ou seja, tem um efeito que eles chamam de epigenético. Interessante, né? E aí pode ter relação com a questão da bondade, da gentileza, da gratidão, todos esses mediadores juntos, né? E aí, já caminhando para o final, então a espiritualidade, ela tem, sem dúvida alguma, uma relação com melhor saúde mental. Tem efeito cerebral? Tem, sem dúvida, mas provavelmente esses mediadores são muito importantes. Por isso, em cada um de nós é fundamental esses dois aspectos, ou seja, eu cada vez mais vivenciar e crescer na minha religiosidade, na minha espiritualidade, que é extremamente protetor, independente do efeito cerebral demonstrado ou não. E além disso, nesses mediadores, gratidão, perdão, gentileza, bondade, tudo isso que a gente falou, que é tão prático, as práticas, nossa, do dia a dia. Então, agora para finalizar, é o enfrentamento, ou seja, o quanto a religiosidade espiritualidade ajuda no nosso enfrentamento. E aí eu trouxe, para fechar, um caso muito interessante, que é desse senhor, em que ele tinha uma doença maligna, enfim, um câncer, ele sabia já da sua terminalidade, mas ele falou o seguinte, olha só, esse Júlio, eu queria, assim, pegar um sol, pegar um ar. Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque dessa forma eu vou me sentir um pouco mais vivo. Ou seja, a forma que ele estava enfrentando é o contato com o sol. Isso remetia a ele. E ele, curiosamente, era espírita. Encontrou o sentido, ou seja, ele começou a construir o sentido dentro da doença dele e da terminalidade do tempo de vida dele, num conceito que é um conceito religioso, de proteção. E aí ele falou o seguinte, olha, eu queria me sentir um pouco mais, e a gente deu um jeito, levou ele lá para o quarto andar, lá de onde a gente trabalha, deu
ali um bem casado para ele, enfim, ele levou o bonézinho dele, e isso ele disse assim, quando a gente terminou, ele, agora eu estou mais vivo. E isso deu vida. Então, é muito interessante que uma gigante, que é a doutora Cicely Saunders, fala o seguinte: o que importa não é apenas acrescentar dias à vida, mas acrescentar vida aos dias. Então, a espiritualidade, a religiosidade, ela remete para que cada um de nós possa cada vez mais acrescentar vida aos dias que a gente tem aqui, para que a gente possa realmente progredir, avançar e realmente conseguir conquistar a nossa percepção de bem-estar. Então, esse é o meu contato e agradeço muito a vocês. Vamos então às perguntas ao Dr. Júlio. Pois não. Eu só vou pedir um obséquio. O salão está cheio, portanto, se vários quiserem fazer perguntas, nós devemos dar oportunidade a todos. Então, que as perguntas sejam curtas. Tá bom? Vou tentar sintetizar. Parabéns, trabalho com vocês. Maravilhoso, né? É uma pergunta um pouco provocativa, né? Mas, assim, esses resultados todos, eles vão ao nosso favor, ou seja, eles praticam espiritualidade e isso melhora a nossa saúde mental, o mundo todo. Mas, se não fosse verdade isso, se piorasse, isso também não seria motivo, né, para a gente não vivenciar a espiritualidade. Você colocou ali alguns fatores, gratidão, né, sintetizou daquela forma, e assim, né, aquilo que mais faz sentido nessa correlação para mim, até na dimensão do Evangelho de Jesus, é da vida futura, né, assim, o corpo e a vida está a serviço do espírito, né, então mesmo que a vida piorasse, a gente está melhorando o espírito, tem essa crença, né, então assim, em resumo, né, como é que a gente passa essa mensagem que é maravilhoso, né, que isso sim brinde, coloque, mas que não fique até uma barganha, né, tipo, não estou fazendo isso porque, ou seja, inverter o fim do meio ali, então é uma provocação assim que... Entendi. Bom, se eu entendi, cada um de nós fazer isso só para sentir bem-estar, é isso? Não, assim, na verdade esses dados que estão a nossa saúde mental, mas eles não são o propósito último da nossa vida espiritual, do nosso serviço e de tudo. No fim das contas está virando o quê? Está virando crescer do espírito, né? O corpo está a serviço do espírito. Então assim, por exemplo, né, os apóstolos lá, quando aceitam aquela missão extremamente desafiadora, né, eles vão piorar a vida deles. Eles vão piorar a saúde mental, e nem por isso, né? É claro que pouco deles têm os propósitos, eles passam por situações desafiadoras e passam melhor do que se fossem, né, sem espiritualidade. Mas como a gente também comunicar, né, isso de uma forma assim, para não inverter, né, o fim com o meio, né? Ou seja, que a saúde do corpo mental é uma finalidade da espiritualidade. Acho que essa é a pergunta. Sensacional. Qual o teu nome? Rodrigo. Eu penso rigorosamente igual. Na realidade, ela é uma consequência. O que dentro da ciência mapeia? Olha só, você, Rodrigo, é uma pessoa com mais religiosidade, mais espiritualidade, você tem algumas coisas que a ciência precisa entender para aplicar em outras pessoas que não têm a tua religiosidade, não têm o sentido que você tem de vida. Ele não tem a tua visão de mundo. Então, o que acontece? Isso para que possa ser uma inversão, para que a gente possa atuar em pessoas que são, por exemplo, se consideram sem nenhuma religiosidade, ou que não tem nada do ponto de vista de crença religiosa, que é ateu, é agnóstico, mostrando que a espiritualidade é uma dimensão humana. E isso serve, inclusive, como a gente fala, o entendimento, Rodrigo, para mim é muito claro hoje em dia, que é uma dimensão como se fosse emocional, em que eu falo assim, olha só, eu não quero saber da dimensão emocional, tudo bem, eu não quero saber, mas ela está lá. Então, se a gente fala, olha só, eu não quero saber da dimensão espiritual, tudo bem, mas cabe a cada um de nós entender que ela tem o seu efeito. E para que a gente possa ampliar, melhorar as outras dimensões. Se isso já é inato a cada um,
em que ela faz só pelo bem, aquela história, como é bom ser bom, ou seja, a pessoa ajuda pela... Tudo que eu estou falando aqui, você imagina se essas fotos que eu tirei lá, das pessoas trabalhando, elas não têm a mais vaga ideia que existe isso, que se ela estiver fazendo isso, vai ter um efeito no córtex pré-frontal. Elas não têm a mais vaga ideia, elas simplesmente fazem. Porque se sente bem, porque aquilo ali faz sentido para elas, porque remete a algo que traz um bem-estar. Então, essa vivência, que eu acho bem interessante que você falou, é exatamente isso. A ideia é entender como essas pessoas, o que acontece com elas, para que a gente possa aplicar naquelas que não têm o que você tem e o que as outras pessoas têm. Está claro isso? Então, é isso que a ciência tem se apropriado, é desse conhecimento de pessoas como você, para que possa extrapolar e aplicar em outras pessoas. Entendeu? Outra pergunta. Interessante também que o falou é o seguinte: a diversidade dos apóstolos, veja bem, eles estavam enfrentando uma estabilidade, provavelmente um sentimento inato, porque como é bom ter. Mas naquelas adversidades todas, como apóstolos, servindo, não sei o quê, eles enfrentaram, porque o sentido da espiritualidade, o propósito, movia, a palavra dela, movia, né? Então não é só, por exemplo, aquele lugar ali, estava todo mundo legal, era propício, trabalhando, brincando, mas na diversidade, o propósito sustenta. Não tenho nenhuma dúvida disso. Né? É isso que eu falei. Aqui a gente traz, o propósito está envolvido em tudo isso com proteção. Com proteção, e na diversidade, que ele estava Boa, Bárbara. Bárbara lembrou. Só para fechar, a questão do propósito, ele é muito importante na adversidade. Mas é muito importante o sentido que a gente dá ao sofrimento. Ou seja, como diz Sartre, não importa o que a vida fez em cada um de nós, importa o que eu faço com o que a vida fez comigo. É isso. Então, essa ideia que aí a Bárbara lembrou do coping é lidar, enfrentar. Quando a gente começa a construir um sentido em meio ao sofrimento, a gente começa a ter uma coisa chamada aceitação. Aceitação não é igual a conformação. Conformação, não tem mais jeito mesmo, pô. Não, aceitar é dinâmico, é ativo. Ou seja, eu digo que são os 3 passos. Primeiro, olhar a realidade como ela é. Tá, eu estou com o diagnóstico agora de uma doença. Eu estou com o diagnóstico da doença, eu não tenho como mudar. Não adianta eu fugir, escapar, que isso daí é um enfrentamento negativo, não adaptativo. Vou sair, vou beber, tudo bem, mas a doença vai estar comigo. Então, olhar a realidade como ela é. Tá. Segundo passo, é me perguntar o que eu posso fazer com isso, o que eu não posso fazer. Ou seja, o que está no meu controle. Ou seja, o que eu posso mudar. Se eu tenho algo para controlar, para mudar, eu vou direcionar. Ou seja, mover a atividade, a ação para mudar. Eu posso não ter nada para fazer. Aí, quando eu tenho nada para fazer, é que entra a aceitação. Ou seja, eu consigo, a partir daquilo ali, tentar encontrar um sentido, ou seja, não é só por quê, mas para quê. O que se eu não tivesse aquilo ali, eu não teria aprendido? Ou seja, o que aquilo tem para, pelo menos, me ensinar em minha jornada? E aí, quem é religioso ou quem tem a visão espírita, como vocês, facilita muito. Que criar um sentido em meio à dor é mais facilitada. Tem pessoas que não têm isso. Elas tentam encontrar outras formas e está tudo bem. Existem várias formas de encontrar. Então, a aceitação, ela é profundamente ativa e ela nos ajuda muito, independente do propósito, também o propósito, mas a aceitação ajuda muito em situações muito difíceis, de dores, de adversidade que cada um de nós vivencia. E se não vivenciou agora, é muito provável que a gente vivencie ou passe por algo próximo disso. Fala. Prazer, eu sou médica também e eu gostaria de trazer na sua experiência, até a base, o título, parece, em relação à psiquiatria em si. E é observado, né, tem 45 anos de formação, e o que a gente vê que os hospitais ampliaram as práticas religiosas, e um doente psiquiátrico, normalmente, ele começa a mudar até de religião durante crises ou repetições de internações. E isso é muito
famílias que um independente químico ou um esquizofrênico que praticamente não teria tanta solução, mas uma bipolaridade, em crises repetitivas e muitas vezes o equilíbrio, a pedra quando vai rolando e cai, o equilíbrio começa quando ele encontra realmente uma religiosidade ou até a espiritualidade. É observado isso. E na sua prática, no seu dia a dia, porque começou a falar daquela primeira paciente, não contou o resto dela, que ela tinha tudo bem, mas estava ou deprimida ou iniciando um processo de depressão. Exatamente. Casos como o dela, que estava com depressão, vivenciando ansiedade, que não é visto, né? O que se tem... Qual é o seu nome? Sheila. Oi, Sheila. Sheila, então, dentro da psiquiatria tem crescido, a maior parte dos estudos, inclusive, que são publicados, são dentro da saúde mental, até mais do que na cardiologia. Então tem crescido muito em relação a isso. E aí reforço mais uma vez que a Bárbara falou, o que eles chamam de coping, que é enfrentamento, em torno de 5% dos casos, nos estudos, 5%, maior religiosidade aumenta a mortalidade. 75% dos estudos, foi um apanhado de um grande autor dentro da espiritualidade, chamado Harold Koenig, ele fala o seguinte, que 75% dos estudos melhora a saúde mental e melhora a mortalidade, mas 5% aumenta a mortalidade, e o que eles acham exatamente por um enfrentamento, por um entendimento negativo da sua religiosidade. Negativo não que seja que existe o bom e o ruim, mas negativo para a sua própria saúde. Tipo, eu não vou me tratar porque Deus vai me curar, ou, enfim, aí tem, ou estou sendo perseguido, ou tem os espíritos, enfim. Então, dentro da psiquiatria, entender, na realidade, o que é a religiosidade, se ela está sendo de forma positiva ou negativa, isso é um ponto fundamental. E a espiritualidade avança um pouco mais nisso. Existem, por exemplo, para vocês, para você também, mas para todo mundo, se a pessoa fala o seguinte, olha só, eu estou começando, eu escutei umas vozes, vi um vulto, uma sensação assim, eu não sei, pode ser minha mãe que eu vi. Isso é patológico ou não? Depende. Pode ser um quadro de... Trata ou não trata? Vai para o psiquiatra ou não? Tem que ver. Fácil aqui, né? É fácil, né? É moleza, né? É moleza, mas o que acontece é o seguinte, dentro dos estudos de espiritualidade, eles definem e conseguem separar o que é uma experiência espiritual patológica relacionada a transtorno mental daquela não patológica. Por exemplo, a não patológica, ela não tem outros sintomas de doença mental, ela é promotora da saúde mental, do bem-estar, a pessoa controla, tem vários critérios para falar, ó, a sua experiência espiritual é não patológica. Ou seja, provavelmente seguindo com ela, você vai ficar melhor ainda. Os estudos que tem, inclusive com médicos. E aí, segue em frente. Ou não, o que você está vivenciando é um aspecto religioso negativo que está piorando a sua doença mental. Obsessão, não obsessão no sentido de obsessão, no sentido de doença. Né? Então, ou se sentir perseguido por um espírito. Para fechar a resposta, eu tenho um local que eu atendo, em que a pessoa falou assim, olha aqui, ó, ele mostrou, estava machucado aqui. Ele, essa noite, eu tive que subir, mas veio as garras, ele pegou aqui e me trouxe. Eu, obviamente, não estou entrando ali, provavelmente foi ele que se machucou, não estou entrando numa questão de algum efeito paranormal. O fato é que ele tinha esquizofrenia. Então, para ele, a vivência da espiritualidade, da sua religiosidade, que ele estava sendo punido por alguma coisa, por um ser que está punindo, que punia ele dizia que à noite ele flutuava, que vinham mais garras. Então, o que acontece? Isso é um enfrentamento, ele não está tendo um enfrentamento da sua religiosidade, ele está vivenciando ali um aspecto religioso dentro da sua doença mental. Não estou entrando no contexto se isso tem relação ou não. O que eu estou querendo dizer é que, então, esses dois lados, entender em cada um se está sendo positivo ou está sendo negativo. A maior parte dos estudos é o seguinte, olha, Bárbara, a sua religiosidade ela vai te ajudar e vai te fazer avançar, não só com menos saúde mental, mas com maior saúde, ou seja, da promoção da sua saúde física, mental e também social. Agora, eu tenho que entender se em outra pessoa isso pode ser negativo. Isso na psiquiatria é muito importante, entendeu, Chico? Bastante importante mesmo. Posso botar um cara? Claro.
Fazendo uma complementação, se me permite, não? O professor Jorge André dizia que dentro da gratidão tem um capítulo muito importante chamado resiliência. Ele dizia o seguinte: professor, a esposa faleceu e o professor dizia o seguinte: eu sinto muita falta dela. Então, eu não posso dizer para Jesus, para Deus, dizendo, eu sou muito grato de ter levado a minha mulher. Eu posso dizer, eu sou resiliente. O que significa isso? É que eu sei que se eu tenho um tumor, se eu tenho um câncer, fazendo uma complementação, se eu tenho alguma coisa, eu, em vez de dizer, eu sou grato àquilo ali, nenhum de nós, ao menos eu, não tenho capacidade para isso, vou dizer, eu sou grato e está muito doente. Eu posso dizer o seguinte: essa doença veio porque deve ter uma razão de ser. Então, na realidade, você é resiliente, você sabendo que aquilo ali aconteceu. Então, é um capítulozinho que o professor Jorge André lembrava isso, que dentro da gratidão, em alguns casos, uma forma pequena de ter a gratidão é você ter uma brechazinha e você se permitir a saber que aquilo aconteceu e que você tem que entender que aconteceu, mas não propriamente gratidão. Um segundo aspecto, que a grande maioria deve estar a par, os estudos estão muito maiores em neurociência, com o auxílio da ressonância magnética funcional. Aqui nessa casa já veio um amigo, o Jorge Maumento, comigo, acompanhar os trabalhos, e o Jorge, a Bárbara inclusive fez o doutorado dela lá no IDOR. O Jorge fez o estudo de ressonância magnética funcional com as pessoas pensando, por exemplo, que estão com muita raiva, e naquele momento foi feito o exame e mostrou ondas cerebrais alteradas. Isso não é ficção, isso é verdade. E depois, pessoas imaginando que ganharam na loteria, que estão felizes da vida, e as imagens apresentadas na ressonância magnética funcional. De forma que os estudos na ressonância magnética funcional, eles estão muito desenvolvidos. Tem um grupo agora em São Paulo, um grupo que está desenvolvendo mais isso. Nós tivemos com esse grupo lá em Juiz de Fora, com o pessoal, não foi, Bárbara? O pessoal que está estudando e está desenvolvendo mais essa parte funcional. Eu comentar, professor Júlio, uma experiência que a gente teve. Lá no Evangelho pergunta se o sofrimento das pessoas, né? Perguntou os Espíritos dizendo assim, se não tem que passar por isso, se é para deixar passar. Ou seja, já que é para sofrer, vamos fazer sofrer mais, porque aí purifica mais rápido ainda. E a orientação é que não, você deve aliviar o sofrimento. Né? Isso teve uma situação clínica de uma senhora de mais de 90 anos, né? Em situação em que não tinha mais condição de sobrevivência, câncer, e a filha disse assim, olha, mas eu sou espírita, e a gente sabe que tem que passar pelos sofrimentos. Então eu quero que coloque em diários, que faça isso, assim, 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 assim. Então, acho que é uma situação em que a espiritualidade está trazendo assim uma condução e às vezes um enfrentamento negativo, deletério, de você, né, manter o estado de sofrimento. Né? E eu não sei se tem tido tanta modificação assim, nos colegas da psiquiatria e da psicologia com a coisa da espiritualidade, porque a gente ainda observa, não é, uma resistência grande entre, não é, o livro de Dezene de Menezes, não é, A Loucura sobre o Novo Prisma, a deshospitalização, não é, a não mais o asilamento dos doentes mentais, não é? Mas ainda a gente observa que a evolução foi muito mais para medicamentos do que para esse outro cuidado e esse entendimento da parte espiritual. Né?
E o último comentário, a semana passada a Sociedade Europeia de Cardiologia liberou um documento novo, chamado uma diretriz, né, sobre saúde mental e doença cardiovascular. Eu não fui ao congresso, mas estava esperando. E assim que saiu, eu fui procurar. Não tem a palavra espiritualidade, não é? Eu precisei fazer... Gravei hoje à tarde no evento que está acontecendo agora e assim, está muito fixado na saúde mental, na doença mental. Então é ansiedade, depressão e estresse pós-traumático. Fala sentido de vida, lá no parágrafo, propósito, mas não é da maneira com que a Sociedade Brasileira de Cardiologia fez de tratar só de espiritualidade, ainda não tem. Então, fica bastante simples estar aqui, na Casa Espírita falar isso tudo, mas na ciência ainda está precisando de muita imagem, de muito método e de novas ferramentas científicas para esse avanço. Sensacional. Só para vou passar por uma história bem rápida. Você falou, hoje eu atendi, a penúltima paciente que eu atendia, ela teve uma filha que teve uma doença, morreu com 43 anos. E ela estava muito deprimida, ela foi com o marido lá, na verdade, chorando o tempo todo. E ela falou, olha, eu não quero mais viver. Isso tem 1 ano e meio atrás. Eu não quero mais viver. Não tem mais sentido. E ela foi no centro da Barra, foi no Seja, ali da Barra. E aí lá na Barra, ela nunca foi espírita, não gostava muito, ela sempre foi assim, meio avessa a questão religiosa. Só que ela foi criada um sentido para o sofrimento dela, falando em relação à filha, enfim, criou todo um sentido que tem a ver com esse pensamento, com a forma de entendimento espírita, que para ela deu um alívio muito grande. E ela foi no psiquiatra, por isso que eu estou falando, e o psiquiatra invalidou totalmente isso. Ele falou, olha só, assim, desculpa, mas ela fez aquela pergunta, dizendo, não sei se o senhor acredita. Quando faz para mim, a gente só, né? Ele falou, não acredito. Eu acredito na ciência. Mostrando que, olha só, como se a ciência fosse, como se a gente tivesse poder para falar em nome da ciência. Seria uma crítica específica, não estou falando, nem sei quem é, mas mostrando como é perigoso isso. Que é como se a gente desse, ele nocauteou ela. Ela não usou medicação, ela ficou na cama, no sofá, mais ou menos 1 mês e pouco, sem conseguir levantar, depois daquilo. Porque ela não tomou remédio, ele falou que acreditava na medicação, e desconstruiu algo que para ela também não estava solidificado. Né? E aí, nessa história, ela começa a voltar, e ela, foi quando ela voltou, foi quando eu atendi por uma questão outra, que não era da saúde mental, eu estava falando com ela que eu entendia das 2 asas que existem, enfim. Comecei a construir o coping dela que estava negativo, começou a ser construído para o positivo. Existem algumas técnicas para a gente fazer isso. E ela, de alguma forma, foi voltando. E aí ela me falou hoje, eu falei, e aí, começa, eu disse, poxa, mas estava com a carinha boa e tal, brincando com ela. Disse, eu agora estou frequentando lá as quintas-feiras, lá no Seja, porque minha filha está trabalhando lá. Eu achei tão bonito isso, tão interessante. Ela, agora, a filha que morreu, minha filha nunca foi espírita, mas agora está trabalhando lá, eu trabalho junto com ela. Então eu vou com prazer lá, trabalhar. Ou seja, porque lá eu estou junto com a minha filha. Então eu achei tão... E ela estava realmente sofrendo, ela falou chorando, naturalmente, mas falou com uma emoção totalmente diferente. Olha como a construção do sentido. Ela disse, enquanto eu estou lá fazendo, a minha filha nem sempre tem muito tempo para ficar lá. Porque ela está com outros trabalhos, foi o que me disseram lá. A dirigente falou comigo, minha filha está com outros trabalhos. Mas quando eu vou lá na vaga, eu sinto ela próximo de mim, sinto ela me tocando. E é tão bom estar com ela um pouquinho mais. Eu sinto tanta falta dela. Então olha como é fundamental, como é tão poderoso, né, essa questão do sentido, né, diante do sofrimento, uma dor tão grande que não tem nome, né? Não tem nome essa dor, né? Você deu esse retorno pro colega? Hã? Você deu esse retorno? Não dei. Ela, na verdade, acabou abandonando. Alguém me viu? Perdão, então, eu achei meio interessante, porque assim, essa questão da saúde mental, porque os espíritos, André Luiz, até o Flamengo, eles falam muito que o pensamento, ele é um fluido, né? Ele é uma matéria que a gente não vê, mas ele influencia muito em tudo que a gente faz. Então, assim, quando você não entende, porque assim, quando você falou da gratidão, da oração, você leva o seu pensamento
você muda e você tira todo aquele lixo que está na tua cabeça. E quando você reclama, quando você se revolta, quando você pensa nos vícios, nos delitos, na maledicência, aquilo ali tudo te atrai coisas que não vão fazer bem para a sua saúde mental. Só que as pessoas, elas querem, às vezes, botar muito de uma forma figurada e a ciência, às vezes, desconsidera, né? A neurologia hoje já bota muito nessa questão, que é a questão do pensar positivo, mas desconsidera que o espiritismo ele já vem só dizer isso. Só se você pensar assim, na questão da obsessão, você já tira, porque quando você morre para os espíritas, você não deixa de gostar de beber, você não deixa de gostar de fumar, você não deixa de gostar de fazer sexo, ser um viciado de sexo. Então, assim, se o teu pensamento estiver lá, aqueles espíritos estarão lá com você. E aquilo ali não vai te fazer bem, né? Porque vai ser a sua energia que vai ser sugada por aquilo. Se você tiver com pensamentos elevados nesses momentos, aqueles espíritos ali não também estarão perto de você. Vão procurar quem está, porque está cheio de gente que está assim. Isso aí. Vamos passar aqui para a Bárbara. Bárbara vai dar aqui os nossos recados, fazer depois a nossa prece final. Bom, quem não fez, eu estou à disposição, tem meu contato também, então eu estou à disposição de vocês. Quem não deu tempo de a gente conversar, tá? Não vai ser onde, né? Na verdade, eu tinha pedido para cá cedendo, mas vamos lá. Estou fazer um breve relato da história da casa. Então, eu queria aproveitar a oportunidade para dar um relato dessa casa. Porque é isso, as pessoas que vivem as experiências. Eu vou chamar de contexto espiritual para usar a linguagem do meio acadêmico. Eu acho que a gente tem que começar a falar assim. Mas os lugares espiritualistas, né, independente de ser uma casa espírita, né, mas os meios religiosos, são contextos espirituais. Então, a pesquisa está avançando para estudar esses espaços, né, entendendo que a gente precisa também coletar informações e dados em contexto naturalístico. Não tem como levar determinados médiums ou determinadas coisas que a gente vê acontecendo em contexto espiritual, não tem como a gente fazer em contexto de um laboratório, né? Então, a gente precisa pensar em como coletar esse dado em ambiente naturalístico. Então, eu quero dar um relato, tem pelo menos 3 pessoas aqui presentes que vivenciaram, acho que isso é interessante também, né? Não é meu, eu presenciei, que foi uma menina que frequenta essa casa há um tempo. Foi encaminhada aqui, o encaminhamento não é feito por uma pessoa específica, então é sempre aleatório. Então, muitas casas, muitos espaços de contexto espiritual, não só necessariamente o espírita, possuem método. Isso é importante porque a gente na ciência precisa de método. Então, muitas já têm o seu método desenvolvido. Então, de forma aleatória, essa pessoa, porque é assim que funciona essa casa, chega a um tratamento que aqui é chamado de harmonização, que é o mesmo de desobsessão. E essa menina foi encaminhada aleatoriamente porque ela tinha ideação suicida e tudo mais. Quando chega lá, a orientação, a prática desse espaço, né, a pessoa não fala sobre ela, porque a gente parte do princípio que ela tem outros espaços na casa para falar sobre ela e para ter toda a troca. Mas dentro do espaço da desobsessão é trabalhado sem saber sobre a pessoa, porque a gente há um entendimento de que o processo mediúnico se dá de uma forma mais genuína. Porque se você sabe sobre a história da pessoa, você vai ter o viés da informação da história da pessoa. Então, quando a pessoa é encaminhada, lá naquele espaço, o ideal é que ela já soubesse que é assim, porque não é um espaço de acolhimento, é um espaço diferente. O acolhimento é um atendimento fraterno. Lá, o espaço é para um outro tipo de tratamento voltado para a desobsessão. E ela só relata o nome e o endereço. É assim que funciona. Então, eu queria contar a história dessa menina. Ela tinha muita ideação suicida, jovem, muito jovem, saudável, não aparentava estar em depressão, né? Que essa é a realidade. A gente acha que depressão é algo sempre que a pessoa vai estar jogada,
sem roupa, não é isso. E nesse momento, o espaço ali são de médios que já trabalham há muito tempo juntos, então acho que a pessoa mais nova que trabalha lá já tem 5 anos trabalhando ali no espaço, o resto tem mais de uns 10 anos trabalhando junto no mínimo. Então já tem, né? Então foi relatado ali que estava sentindo a presença de alguém querido, também não essa coisa de dizer quem é, não é, mas que queria dar um abraço e conversar, e falou uma frase. E deu um abraço nessa menina, tem 3 pessoas aqui que presenciaram junto comigo. Deu um abraço nessa menina e apenas disse a ela: você é especial. Para quem não acredita, vai falar: mas essa frase você diz toda hora. Mas se você botasse um gravador nos últimos 2 meses, nenhum médium ali daquela sala tinha falado para alguém que você é especial. E para aquela menina, isso tinha uma importância muito grande, essa frase, porque ela era adotada. E ela tinha um pingente que ela guardava com ela desde menina, e a mãe dela faleceu já. E nesse pingente estava escrita essa frase. E nesta hora, pela frase, ela interpretou que era a mãe dela. Não foi ninguém ali que disse que era mãe. E aí houve um momento em que ela se levantou, abraçou e conversou com essa... nesse momento também é um momento, como você não sabe, o médium fala isso. Quando o médium percebe que tem essa afinidade, vamos dizer, o médium dá uma passagem integral, porque percebeu a importância da mensagem. E aí, nesse momento, virou um diálogo dela com a mãe dela. E que a gente só observa, a gente só vê ali. Então, dialogaram entre si, se abraçaram, e ela disse: mãe, eu sei que você está aqui, eu vou continuar, né? Para essa menina, é o coping positivo que ela precisava para viver a vida dela. Num fenômeno mediúnico, que a gente poderia rastrear, que a gente poderia pensar em rastrear com questionários de coping, porque já frequenta a casa, porque já tinha... Então é isso que a gente tem pensado com muita dificuldade. Mas é assim, existem questionários que podem ser aplicados no contexto do método que já existe nos contextos espirituais. É difícil, mas acho que junto a gente precisa pensar muito. E primeiro, com humildade, como o Roberto traz muito, né? Sem a nossa soberba de estar no meio acadêmico, porque tem muita gente aqui que há 30 anos faz isso. E fez muito bem, sem ter nada de, sabe? Então é dar lugar para essas pessoas também, sabe? Obrigada pela oportunidade de compartilhar, porque é isso que a gente vê na semana. Só complementando, eu nem sabia disso. Uma sexta-feira, eu saí do trabalho e vim para cá, estava sentada ali, eu vi uma menina chorando compulsivamente na primeira cadeira. E aí eu fui lá acolher. E ela contou essa história, nem estava sabendo disso. Ela contou que ela sozinha, que ela era filha adotiva, e que ela tinha certeza que a mãe dela tinha falado dela na obsessão. E ninguém disse. Aí ela chorava. Eu falei: mas por que você está chorando? Não, estou chorando de alegria, porque eu tenho certeza que é minha mãe. Não acontece isso sempre não, tá, gente? Não adianta vir aqui, não é isso. Porque os relatos que a gente conta, parece que essa história da menina do Seja, não é sempre que a mãe vai trabalhar com a filha, né? É só você ver os lugares sérios, é esporádico. Né? Eu mesma nunca como falei com alguém que desencarnou da minha família, então é só você estar no ambiente sério. Esse tipo de coisa. Alguém que O Jorge quer complementar. Jorge, vamos lá? Jorge, você quer complementar? Quer complementar esse caso, alguma coisa? O Jorge é o coordenador desse trabalho. Depois passa para cá. Eu só vou deixar uma frase aqui, porque todos nós temos alguém do outro lado da vida, né? Nossos amores. Eu vejo sempre, o lugar mais perto dos nossos amores é o trabalho com Jesus. Então, tudo isso que foi falado é valioso demais. Mas nós temos que arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito. As pessoas, quando chegam lá, problema de doença, doutor, eu falo assim: olha, faça tudo que o médico falar. Os exames, né? Faça tudo. Agora, vamos viver. Vamos cantar, vamos dançar, vamos pegar quentinha, vamos
fazendo serviço voluntário. Vamos abrir essa casa de acolhimento. Cada sala, cada estudo, cada terapia, enxoval os bebês, o artesanato, são salas de acolhimento. Então, naquele instante, ele está sendo útil e está criando serviço, que é outro lema da casa: amar e serviço. Um dia, quando nós voltarmos para o outro lado, e eu brigo muito, ninguém aqui está com pressa, eu não estou com pressa, mas que a gente tenha um currículo, né, de serviço. Obrigado, doutor. Cássio. Bom, aqui é o convite para que todos aqui presentes possam conhecer um pouco mais do pouco e muito que foi mostrado aqui hoje, mas é só a ponta do iceberg de tantos estudos e trabalhos que a AME, que a Associação Médico Espírita, proporciona. E a AME Carioca tem as redes sociais aí para quem quiser se aprofundar, ame.carioca, onde tem os links para vários grupos de estudo online, grupos presenciais, congressos e seminários, enfim, tem várias atividades, e tem o Instituto de Saúde, né, que funciona aqui no MAP às sextas-feiras, além do grupo dos estudos, tem as atividades presenciais a partir das 2 horas às sextas-feiras. Então é muito rico esse trabalho, é uma rede, tem a AME Brasil, então é uma rede ampla, com vários estudos, inclusive tem solicitação de estudos para quem é da área acadêmica, que queira emitir, né, participar de estudos, de artigos, enfim, enviar material também. Então é bastante rico e produtivo e bem amplo esse trabalho, então queremos convidar vocês a conhecerem as redes sociais, tá? ame.carioca, tá ok? Obrigada. Vamos à oração final. Então vamos fazer essa prática de fechar os olhos, fazer 3 respirações profundas, sentindo de dentro do peito, e solta o ar. Mais uma vez, respira fundo e solta o ar. Terceira vez. E vamos todos juntos nos reunir no entorno de uma grande árvore no meio da floresta amazônica, a maior que tiver. Vamos continuar nessa respiração profunda, nos conectando com a natureza, abraçando essa árvore, como se todos nós pudéssemos abraçá-la juntas, como se fôssemos um só, de corpo, mente e espírito. Vamos agradecer pela oportunidade da vida, pela oportunidade de servir para nos curar, por vezes nos curar de nós mesmos. Agradecer pelos espaços, pelas pessoas, pelas histórias que vivemos, por tantas oportunidades que Jesus e toda a espiritualidade nos propõe, para que possamos nos aperfeiçoar, que possamos ser um pouco apóstolos do bem, da verdade, do amor, e não nos esquecermos dos que mais necessitam, os que estão nos hospitais, nos orfanatos, os famintos da luz, que possamos, Pai, ser um pouco de amor e um pouquinho de luz lá debaixo do candeeiro da vida de alguém. Obrigada, Pai, por essa casa que nos acolhe, que acolhe a AME com tanto carinho, que nos proporciona tanta ajuda, e por tantas pessoas
que voluntariamente nos ajuda. Nossa gratidão a cada um aqui presente por essa segunda, por sua disponibilidade, por tanta ajuda. Muito obrigada. E assim, meu Deus, em teu nome, de todos os amigos espirituais que nos assistem, nos acompanham, nós damos por encerrada a reunião desta noite. Graças a Deus.